Oi, Juninho, tudo bem? E aí, como é que vão as coisas? Fazendo muita aula boa para esse povo aí de Jacaraípe? Pois bem, gente, vamos começar? Vamos começar a nossa aula de hoje. Quem for chegando depois, vai pegando o barco andando aí, tá bom? Pois bem, vamos dar as devidas introduções, como sempre, para quem chegar depois. Lembrando que de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo aqui, 11h30, meio-dia, vai depender, é nesse horário, tá bom? Vamos à introdução. Olá, tudo bem? Eu sou Késia Mendes, professora de português, e você está em mais uma aula, mais um episódio, com Marcos aqui nos fundos. Mais um episódio do Leitura é Terapia, tá bom? Na aula de hoje você vai ver comigo a análise comportamental e psicológica do Bentinho, aqui do livro Dom Casmurro, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, 11h pouca da manhã, você tem um encontro marcado comigo aqui no Leitura é Terapia. Eu faço com você uma análise comportamental e psicológica dos principais clássicos da literatura. Você que caiu de paraquedas, dá uma conferida no meu feed, porque você vai se surpreender com a quantidade de análises que nós temos aqui, de aulas boas para você aplicar aí na sua vida, tá bom? O objetivo do Leitura é Terapia é despertar você para a boa leitura, tá? A leitura é uma terapia acessível aí na prateleira da sua casa, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Você que chegou por aqui agora é novato, não deixe de comentar o que você tem achado das aulas, em que elas têm te ajudado. Comente, porque o seu comentário é muito importante, tá bom? Pois bem, vamos lá. O tema da aula de hoje: quando o passado azeda o presente. Quando o passado azeda o sabor do presente, tá bom? Eu vou contar para vocês um pouquinho, contextualizar, usando, claro, o nosso livro aqui, base desta semana, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Pois bem, oi Jennifer, seja muito bem-vinda, nós acabamos de começar. Bom, eu vou ler com vocês aqui 2, 3 linhas para nós contextualizarmos, lembrando que o tema da aula de hoje, quando o passado azeda o sabor do presente. Um tema necessário, muito importante e frequente. Fica aí, não sai daí não. É a última página do livro, a reflexão que eu quero fazer hoje. Página 162. Diz o seguinte: é bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. De novo. É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Esse é o tema da nossa aula de hoje, quando o passado azeda o sabor do presente. E eu estou lendo aqui as últimas palavras do livro Dom Casmurro, são as últimas linhas. Acaba o livro desse modo aí que eu li para você. Olha. Bentinho hoje vai falar para você sobre
o dilema de lidar com o passado. Por vezes, um tema tão necessário, tão difícil de ser tocado e administrado por nós. Por quê? Porque o passado, por vezes, está tão presente na vida de algumas pessoas que ele azeda o sabor do presente. E é disso que nós vamos falar aqui, tirar algumas lições para a nossa vida, tá bom? Pois bem, a primeira coisa, vamos contextualizar. Bom, o livro do Dom Casmurro. Ei Maria, tudo bem, meu amor? O livro do Dom Casmurro, beijo pra você. É um livro que trata de uma história, eu vou aqui resumidamente pincelar para você entender o tema da aula de hoje. Trata de uma história de uma mulher que engravida, perde o bebê. Depois ela engravida de novo, com medo de perder a criança, ela faz uma promessa. Promete que se esse menino vingar, se ele nascer, ela vai o apresentar a Deus e ele vai ser padre. Pois bem, o problema é que ela faz a promessa se esquecendo de que para ser padre o menino tem que ter vocação e o menino não tinha. O filho começa a crescer, o marido dela morre, agora ela está diante de um menino sozinha e quando ele completa 15 anos, ela o manda para o seminário, ele vai sem ter vocação, porém não fica lá muito tempo. E eles arrumam um jeito dele não ser padre coisa nenhuma e ele vai estudar direito, vai fazer faculdade, vira bacharel e outra pessoa é padre no lugar dele. Resolveram o problema. Pois bem, esse menino se apaixona desde cedo ali por uma amiga que morava do lado da casa dele. E ele se apaixona por ela e ele promete que vai casar com ela. E casa mesmo. Lá no seminário, esse menino Bentinho faz amizade com um rapaz, se chama Escobar. E ele acaba sendo o melhor amigo dele durante a vida. E ele se casa, esse Escobar, com a melhor amiga da esposa do Bentinho, que é a Capitu. Então a Capitu tem uma melhor amiga, ela casa com o Escobar. E a vida vai seguindo, tudo muito bem, tudo muito flores. O problema é que eles não saem da casa um do outro. E o que acontece? O Bentinho tem um filho com a Capitu e esse menino, que se chama Ezequiel, começa a crescer e a se parecer muito com o melhor amigo dele. O menino tem o jeito de falar do amigo, tem os olhos do amigo, o menino tem o jeito de andar do amigo e ele começa a desconfiar que o menino não é filho dele coisíssima nenhuma. E você passa o livro todo sem saber, inclusive o livro termina sem que você saiba se o menino é ou não filho do Bentinho, se a Capitu traiu ou não traiu o marido dela com o melhor amigo dele. Você não consegue saber, do mesmo modo que o Bentinho também não sabe e ele passa a vida toda sem entender se o menino é filho dele ou não. Agora eu estou narrando para você toda essa história para contextualizar para o tema da aula de hoje. O trecho do livro que eu li para vocês são as últimas 3 linhas do livro. Ele termina exatamente falando que o Escobar morreu, né? Morreu lá no começo da história, e agora no final do livro a Capitu também morre. E o Bentinho, com essa dúvida, sem saber se o menino é filho dele ou não, a criança já está crescida, já é um homem a essa altura do campeonato, mas ele não deu conta de lidar, de conviver com essa dúvida. E a mulher dele agora, que nem é mulher mais, porque ele abandonou ela, morreu, a Capitu, e ele termina o livro dizendo o seguinte: uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga, ou seja, a Capitu, a mulher que ele se casou com ela, que a minha primeira amiga e o meu grande amigo, né, o Escobar, tão extremos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se. Por quê? Porque os dois morreram, né? Enganando-me. A terra lhe seja leve. E ele termina o livro bem assim. Pois bem, o tema que eu resolvi, que eu acho que é pertinente para nós na aula de hoje é quando o futuro, ou melhor, quando o passado azeda o sabor do presente. Tem muito a ver com a história do Bentinho e eu gostaria de tirar algumas lições para nós pensarmos aqui na aula de hoje. Veja bem, o Bentinho, ele se casa com a mulher que ele amava, que era a sua melhor amiga,
O problema é que quando ele tem um filho, ele sonhava em ser pai. Amor. O texto lá vai dizer que ele durante anos sonhou em ser pai e agora finalmente ele é pai do Ezequiel. A criança começa a crescer e ele bota na cabeça que aquela criança se parece com o melhor amigo dele. No livro você não consegue, inclusive esse livro é um livro estudado por muitas vertentes da psicologia, enfim, porque o Machado de Assis te deixa com uma incógnita. Você não consegue descobrir se ela traiu o marido ou se é coisa da cabeça dele. Tem horas que você pensa que ela de fato traiu, mas aí vem uma outra parte do livro que você pensa, não, eu acho que o Bentinho, amor, eu acho que é o Bentinho, é que é cismado, o problema é dele, não é com ela. Aqui, toma, pra você brincar. Mas dizendo tudo isso para dizer o seguinte, como que o passado, se ele não for bem administrado, ele destrói o sabor do presente? Gente, o homem não tinha certeza se a mulher tinha traído ele. Ele não tinha certeza nem convicção de que aconteceu uma traição, porque ele não viu nada. Ela não deu abertamente motivos para ele desconfiar de nada. Ele simplesmente olhava para o filho e via o amigo no filho. Aí é o seguinte, se ficasse só a dúvida e ele tocasse o barco, ok, dúvidas. O que a gente faz com dúvidas? Aqui, vem brincar, Marcos. O que nós fazemos com dúvidas? A vida é cheia de dúvidas. O problema é quando você encasqueta com uma coisa que aconteceu lá atrás e você não consegue superar e de modo que isso azeda o sabor do seu presente. De modo que a sua vida fica uma vida amarga, Marcos, azeda no sentido mesmo da palavra, com sabor azedo. Por quê? Porque eu não sou capaz. Ei, Carla, oi! Quem mais? Oi, Renata, quanto tempo? Tudo bem? Que prazer ter vocês aqui. Nós estamos falando hoje sobre quando o passado azeda o sabor do presente. Por quê? Bentinho, lembrando que nós estamos fazendo análise aqui de Dom Casmurro, Bentinho não foi capaz de lidar com o passado. Ele não foi capaz de ter essa maturidade, eu não diria nem maturidade só, mas de ter essa consciência de que há coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que não cabe a nós tentar explicar, porque elas são inexplicáveis. Há coisas na sua e na minha vida que não há explicação. E quanto mais você cavucar esse buraco, mais você vai entrar numa neurose, numa paranoia de achar que é isso mesmo, mas não ter certeza se é isso mesmo. Por quê? Porque o presente não lhe dá condições de explicar totalmente coisas que ficaram no passado. É aquele famoso desenterrar defunto, que já está enterrado. Pois é. E há momentos que nós somos convidados assim, sutilmente, a desenterrar, a pegar uma pá e desenterrar defunto que já foi enterrado há muito tempo. O Bentinho não foi capaz de enterrar e sepultar a dúvida que ele tinha se aquela criança era filho dele ou não. A mulher estava sempre presente. Gente, Dom Casmurro, nós estamos fazendo análise, chega a dar dó, chega a cortar o coração. A criança amava com todas as forças aquele homem, aquele pai, porque era o pai dela. O texto diz aqui, em muitos momentos, que a criança o abraçava, subia no colo, dava beijos, era agarradíssima com ele. Ele ficou tão paranoico em tentar descobrir se a criança era filha dele ou não, que ele colocou a criança num colégio interno para ver ela só no fim de semana. E chegou um momento que ele não queria ver ela nem no fim de semana. Ele começou a embirutar. Ele olhava para a criança e ele queria ter certeza, é meu filho ou não é? O problema é que não tinha como provar nada. A mulher não lhe dava motivos para desconfiar. Pelo menos o texto não deixa. Claramente, abertamente, que ela se encontrou com o Escobar, você não vê isso. Que ela dava sorrisos e olhares para o Escobar, também não tem. Tem algumas passagens que dá aquela dúvida, mas são apenas dúvidas. Aí fica a questão. Você vai pautar a sua realidade sobre a verdade ou sobre as dúvidas que você tem? Você vai viver a sua vida pautada no que está diante da sua vida aí,
na realidade, se mostrando para você, ou você vai escolher pautar a sua história nas dúvidas do passado que você não consegue encontrar agora, no presente, resposta para elas. Eu tenho diversas coisas e diversas passagens. Vocês sabem que eu fui criada por 6 famílias. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Morei em 6 lares. Vocês acham que uma pessoa criada por 6 famílias não tem dúvidas? Não tem perguntas? Não tem questionamentos? Eu tenho vários. Eu tenho vários questionamentos. Tanto pela parte da minha mãe, questões que eu gostaria de questionar e pensar por que aconteceu assim, por que deixaram chegar nesse ponto, quanto por parte do meu pai. Durante vários momentos eu me vi diante de uma pá prestes a desenterrar um passado, cavucar o mais fundo que eu pudesse para encontrar respostas. O problema é que diante do presente você não encontra respostas para algo que já foi. Eu nunca mais terei 7 anos para estar diante daquela situação real, não de memórias, daquela situação real para responder a perguntas que o presente me impõe agora. Então, preste atenção, eu estou usando o meu próprio exemplo para trazer a você um despertamento, talvez. Diante de uma pá para cavucar o passado, você tem que fazer 2 escolhas. Julgar a última pá de cal para sepultar esse passado que não tem resposta, ou desenterrar como um louco e achar coisas que você não queria encontrar porque vão te tirar da realidade e elas não trarão respostas. Não trarão respostas. Eu quero, antes de continuar, que você escreva aqui se você está entendendo o que eu estou dizendo. A aula de hoje é uma aula muito necessária do meu ponto de vista, do ponto de vista que eu tive lendo aqui Dom Casmurro, porque eu me vi diante dessa situação que o Bentinho está vivendo. Um dilema da dúvida, de querer encontrar respostas. O problema é que nem tudo na vida você vai conseguir encontrar respostas. Há momentos na vida que o melhor a fazer é colocar a última pá de cal e sepultar, de uma vez por todas, aquilo que não há como solucionar, aquilo que não há como encontrar resposta. Se não há como encontrar resposta, pare de cavucar, coloque uma pá de cal e vá viver o resto da sua vida, porque ainda há muito para ser vivido. Ainda há muito para ser descoberto, ainda há muito para ser... há muito que amar, há muito que viver, há muito o que encontrar. Se você ficar cavucando esse defunto aí que você enterrou no passado, vai feder, vai trazer miséria e não vai trazer resposta, não adianta, não vai trazer. Talvez traga respostas, mas não traga solução, e aí? Diante do presente, o que é melhor? Ter a resposta ou ter a solução? Por vezes é melhor ter a solução do que a resposta. Porque às vezes a resposta vai trazer para você o fim da dúvida, mas vai destruir tudo que foi construído aqui no presente, né? Porque traz uma dúvida que já não soluciona. Por quê? Porque é uma dúvida que diz respeito ao passado. Então, diante desse dilema, eu vi muito a minha história. Fui criada por 6 famílias, eu tenho muitas perguntas sem resposta nessa minha trajetória de vida. Mas hoje, com 35 anos, depois de ter feito muito terapia, faça terapia, viu? Logoterapia, inclusive. Logoterapia é o que eu indico você a fazer, porque te dá um sentido de vida. Inclusive, eu tenho estudado muito sobre o assunto e tenho caminhado aí por algumas especializações para ajudar os alunos que chegam até mim com dificuldade em leitura e interpretação. Por vezes, a dificuldade em leitura e interpretação não está na leitura e na interpretação. Está nessa falta de sentido na vida, sabe? Está nesses traumas, nessa pá cavucando passado, entendeu? E não dá conta. Isso, Marcos. Não dá conta de fazer as pazes com o presente, de entender qual é a missão que a vida está colocando para você agora, entendeu?
Vê que essa balança, o passado tem o seu lugar, tá? Ele tem. Qual é o lugar do passado na nossa vida? Um lugar de retrovisor. Ele cumpre na nossa vida o que o carro faz. Dentro de um carro, se você não tem um retrovisor, você está com dificuldade. Em algum momento você precisa fazer um estacionar, dar uma ré, sair com esse carro. O retrovisor ele é muito útil. Ele te mostra o que está atrás, mas não para te levar para trás, para te impulsionar a seguir em frente. Não é isso que o retrovisor do carro faz? Você está diante do volante e você não sabe exatamente como está atrás de você, você tem que ter um norte, você olha para o retrovisor. Mas não para andar para trás, é para direcionar o volante desse carro para seguir em frente. O passado tem esse lugar na nossa história. O passado é um grande retrovisor que nos mostra quem nós fomos, quem foram as pessoas ou quais as circunstâncias da nossa história nos impulsionaram para chegar aqui, onde nós estamos agora. Então, o passado, ele é norteador de futuro. Agora, se você vive no passado, olhando para esse retrovisor com uma ré ligada, acabou. O seu presente vai ter gosto amargo de fel, tá? Então, eu tenho cada vez mais lido, me especializado em logoterapia. Eu não sou psicóloga, mas sou professora, lido muito com esses dilemas da vida humana enquanto professora, né? Enquanto professora, eu tenho essa possibilidade de estar mais perto ali dos alunos e entender as dificuldades que eles têm em leitura e interpretação de texto e, por vezes, não poucas, não raras vezes, essa dificuldade tem um desembocar nessa dificuldade que essa pessoa tem de olhar para a própria história, sabe? Então, eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque aqui nos bastidores, há mais de 1 ano e meio, são 2 anos já, que eu tenho me especializado nessa área de logoterapia, não só estudando, mas também fazendo logoterapia, tá? Então, eu tenho vivido essa experiência de estar com o logoterapeuta, conversar com ele, e vou tratando as minhas próprias chagas e olhando para elas com um vislumbrar e descobrindo que há muito que ser feito e nós podemos ajudar muito. Eu posso, de algum modo, ajudar muito outras pessoas com tudo que eu já passei, com tudo que eu tenho ouvido e compartilhado aí com esses alunos. Ali a Carla, minha aluna, gente. Pois é. Você é um ser humano maravilhoso. Ô, Carla, obrigada. Obrigada mesmo. Bom, então, obviamente, uma pessoa criada com 6 famílias tem muitas perguntas. Tem muita coisa que gostaria de saber. Mas, eu vou dizer para você de novo, o passado tem de estar no seu lugar e não sair dali. É um retrovisor para a sua vida. Cuidado para não colocar o passado no divã da sua própria história. O passado não tem de estar no divã, dialogando frente a frente com você. Não é esse o lugar que o passado tem de estar, tá? Então, o Bentinho não foi capaz de lidar com as dúvidas. Ele não foi capaz de lidar. E aí ele foi vivendo uma vida... Isso, Marcos. Desenterrando o que ele podia desenterrar para encontrar respostas e não encontrava. Por quê? Porque não tinha como encontrar. Tem encruzilhadas na vida que você não vai encontrar resposta para o que você está buscando. Por quê? Porque tem respostas que dependem de outras pessoas. E se essa pessoa não estiver disposta a abrir o jogo com você, é inútil, é bobagem seguir caramiolando coisas só da sua parte, se da outra você não consegue encontrar o retorno. Então o que você faz? Segue em frente. Siga e viva o que há para viver, porque ainda tem muito para ser vivido, né? E o Bentinho não foi capaz. E eu vou resumir para você o final da história dele. Ele estava casado, ele tinha um filho, ele tinha o amigo, tinha a esposa do amigo. Ele colocou essa caramiola na cabeça, se o menino era filho dele ou não. Ele não tinha como saber. O livro todo termina sem você saber também se ele era filho ou não. E ele começa a se distanciar do menino que amava ele. Coloca o menino no colégio interno. Depois ele começa a se distanciar da mulher. E ele muda para a Europa para que as pessoas próximas não percebam que ele não quer mais saber do menino, que ele não quer mais saber da mulher. O amigo morre
Então o amigo já nem estava vivo mais, ou seja, se é filho ou se não é, o camarada nem vivo mais tá. Eu vou cuidar dessa criança, agora é meu, entende? Porque imagina, ele tinha um melhor amigo, agora ele tem um filho, ele não tá com dúvida se esse menino é filho desse cara aqui. Por uma fatalidade, o cara morreu, essa criança era pequenininha ainda quando esse homem morre. Quer dizer, se é filho desse cara aqui ou não, eu vou assumir, porque agora é meu. Porque se ele for filho do outro cara, o cara tá morto, essa criança vai crescer órfã. Ele não foi capaz, a criança é apaixonada por ele, é pai pra cá, pai pra lá, e ele começa a se distanciar. Eles se mudam pra Europa. Aqui na Europa ele abandona a mulher, e eles se falam muito raramente, e ele abandona também a criança. Manda dinheiro só pra eles viverem, mas ele não quer saber deles. Volta pro Brasil, e a mulher morre, já depois de alguns anos. O filho já é crescido, no final da história você vê, já é um rapaz, fez faculdade, formado, e ele vem ver o pai, e o cara ainda continua com aquele sentimento de eu não sei se você é meu filho, eu não sei se eu quero me relacionar profundamente com você. No final da vida. Quer dizer, aí a mulher morreu, o amigo já tinha morrido há muitos anos, e o filho também morre. O filho vai fazer uma viagem, o filho era geólogo, vai fazer uma viagem para o Egito, acontece uma fatalidade, ele morre por lá. O pai não consegue nem sentir assim tristeza, porque não sei se é meu filho. Percebe que vida desgraçada, que vida triste, que vida desperdiçada. Tudo isso porque ele queria encontrar a resposta por uma coisa que não dava para ser respondida. Não era mais fácil ter seguido a vida? Não era mais fácil ter criado aquele menino, amado aquela criança, já que o pai suposto também estava morto? Amado aquela esposa, quiçá perdoado, já que ele estava com tanta desconfiança? Perdoa, meu Deus do céu, e segue a vida. Vai ter outros filhos, vai viver. Não. Ele não perdoou, ele não conviveu, e o final do livro relata as últimas palavras. Ele dentro de uma casa, não a casa que ele viveu durante a infância, mas uma casa que ele construiu numa outra rua, exatamente igual à primeira. Ele pede o pedreiro para ir lá na casa da infância dele, onde ele brincava com aquela menina que ele casou com ela, e ele pede para ele construir em outra rua a mesma casa, porque ele achava que ele ia ser feliz relembrando as lembranças, não na mesma casa, mas numa casa diferente. E o final do livro é ele contando que ele construiu uma casa idêntica, mas os monstros da casa antiga o assombravam. Ele termina o livro sozinho, não tem ninguém. O amor da vida dele foi a mulher, ele abandonou. O filho que ele teve, ele foi capaz de não cuidar, deixou morrer. Olha que coisa triste, que coisa terrível. Essa história, eu não sei você, mas ela fala um pouco da minha própria história. Porque às vezes eu quero ficar presa em perguntas que eu não dei conta de responder e não dou conta de observar que a vida aqui está passando, que os meus filhos estão crescendo, que meu marido está aqui do lado. E se eu não tomar cuidado, eu vivo uma vida amargurada, tentando responder questões, tentando mudar coisas que aconteceram lá no passado. Eu sinto lhe informar, o passado não vai mudar. Não vai. Você e eu não somos capazes de mudar e alterar uma vírgula na nossa biografia. O que foi, foi. Cabe a mim a maturidade para aceitar e entender que a única coisa que eu posso alterar se chama presente. Esse hoje, agora, você aí me assistindo, o hoje, que dia é hoje, gente? 29 de janeiro, amanhã é o último dia do ano, é isso? 29 de janeiro. Esse é o único momento que você pode fazer alguma coisa pela sua biografia, já que você quer mudar alguma coisa. Você pode mudar o hoje. Você pode mudar o agora. Essa é a boa notícia. A péssima notícia é que se as suas decisões, se os seus pensamentos, se as coisas que você tem reverberado no coração estão pautadas no passado, você vai amargar como Bentinho em Dom Casmurro amargou. As oportunidades passarão despercebidas, você não vai ver.
Os filhos vão crescer, o marido vai, tudo vai passando e você vai ficando amarga. E você vai amargando como fel o presente. Por quê? Porque está temperando o presente com o tempero vencido do passado. Passado é retrovisor, nada mais do que isso. Ele aponta para você destinos, ele aponta para você o que já foi, mas ele não pode e não deve nortear a nossa vida. Tá bom? É isso, gente, a aula de hoje. Eu espero que você reflita. Você que chegou agora, o tema da aula que nós tratamos aqui foi quando o passado azeda o sabor do presente. E nós fizemos uma reflexão muito profunda que vale a pena você assistir de novo, tá? Notícia boa para você que gosta de ouvir podcast. Eu estou criando o meu podcast essa semana, vai ao ar aí nos próximos dias e eu vou colocar todos os áudios dessas nossas aulas aqui no meu podcast, tá bom? Para você ouvir enquanto lava vasilha, enquanto dirige, eu acho que vai ser legal. E vai vir podcast aí do Leitura é Terapia, tá bom? Quando eu tiver criado e subido os áudios, eu anuncio para você aqui no Instagram. Bom, agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam da aula de hoje? Me conta aí, por favor. Né, meu amor? Vem aqui, vamos aparecer para as pessoas. Ah, meu Deus, dormir que é bom nada. Dormir que é bom não quero. Andrade, um abraço, Andrade. A Cristina, top. Muito bem, gente. Eu gosto desse feedback, claro, para eu saber se vocês estão entendendo, porque às vezes as análises são um pouco assim, mais aprofundadas, às vezes as análises são um pouco pessoais e às vezes também um pouco literárias, para eu entender se a minha linguagem está atingindo aí o coração de vocês, tá bom? Mirtes, assiste a aula toda, tá bom? Assiste a aula toda, porque tem uma reflexão aqui para vocês levarem para a vida de vocês, tá? Primeiro mês do ano, eu acho que vale, ainda temos 11 meses para fazer diferente. Olha que bonito isso? Nós ainda temos 11 meses para fazer diferente, tá? Janeirão já foi. E eu não sei, talvez você esteja azedando o seu presente com perguntas sem respostas do passado, tá? Então, reflita sobre isso, assista a aula de novo, comente assim que eu subir a aula, comente na aula, porque os comentários aqui da live, eles somem depois, não dá pra ver. Mas assim que eu subir a aula, comente aí na aula, lá no vídeo, o que você achou e mais, compartilhe. Meu objetivo para os próximos 6 meses é ter aqui umas 300 pessoas assistindo ao vivo essas reflexões que eu faço com vocês aqui, tá bom? Eu sei que eu estou plantando, mas é isso, quem não planta não colhe, tá? Vamos plantando de pouquinho em pouquinho, eu conto com vocês para pegarem aí os vídeos, compartilharem no WhatsApp, compartilharem com seus amigos, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo e um cheiro. A Cristina. Obrigada pela dedicação, que Deus continue te usando. Tá bom, Cristina? Amém. A Mirtes. Muito bom. A Carla, reflexiva demais. Isso, Carla, meu objetivo é exatamente esse, tá? Que você olhe para a literatura com esse olhar de reflexão e de aplicabilidade para a vida. Tá bom? Um beijo e um cheiro pra vocês, que agora eu vou dormir. Um beijo, gente, até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre a Capitu. Nós falamos muito sobre o Bentinho, sobre essa dúvida que pairava. Mas será que essa mulher não deu motivo também? Não. É por isso que o livro termina dividindo correntes. Tem os que apostam que o Bentinho realmente tinha razão, ela traiu mesmo, e tem os que apostam que a Capitu não traiu. Então amanhã eu quero falar um pouquinho sobre Capitu. Será que ela tem alguma culpa no cartório? Será que o comportamento dessa mulher também não deixou a desejar de algum modo? Por que será que essa dúvida pairou? Será que ela também não alimentou, de certo modo, as neuras do marido? Você vai ver que sim,
Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o papel da mulher no casamento. Vai vir fogo pelas ventas. Venha preparada, porque amanhã você que é casada vai ouvir verdades não minhas, mas dela, de Capitu. Amanhã nós faremos umas análises aqui. Inclusive eu estou lendo um outro livro de Machado de Assis, que é Jacó e Esaú. Gente, cada personagem me segura que semana que vem nós vamos falar sobre o próximo livro, tá bom? É isso. Deus te abençoe. Estamos juntos. Amanhã eu espero você aqui, 11h30, 11h40, meio-dia. Ó, Marcos Periquito é que dita o horário da minha live. Você não tá entendendo. 11h30 hoje eu ia entrar na live. Marcos Periquito cismou que não queria dormir. E aqui são 3h30. 11h30 para você, 3h30 da tarde. O horário da soneca dele. Ele cismou que não queria dormir. Começou a chorar no berço. E pronto, tive que pegar. Mas agora vai dormir. Em nome de Cristo Jesus. Né? Vai dormir, sim, senhor. Vai dormir. Vou dar para ele um lanche e vou botar para dormir. Porque quem não dorme de dia, acontece o que de noite? Me conta aí. Criança que não dorme de dia, o que acontece com ela de noite? Acontece isso aqui, ó. Fica mais aceso, minha filha, que pilha Duracell. Entendeu? Mais aceso que pilha Duracell. É isso, meu povo. Um beijo e um cheiro. Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. De 11h30 ao meio-dia eu tô por aqui. Beijo!